TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando nosso programa Janela do Céu. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Que todas as segundas-feiras, às 22h30, nós estamos aqui falando sobre testemunhos de vida, do quão poderoso é o trabalhar, o agir do Espírito na vida de todos os irmãos, trazendo curas, restaurações familiares, operando inúmeras coisas. E é tão maravilhoso nós sentirmos o poder do Espírito trabalhando e na vida de todos nós. E hoje nossa convidada é a nossa irmã Sinara Tessaro, de Canoas, Rio Grande do Sul, que vai falar um pouco pra gente como é que Cristo entrou na sua vida, o que Deus fez e muitas coisas muito importantes quando Deus trabalha dentro de nós. Tudo bem, irmã? Tudo bem. Paz, irmãos. Boa noite. Amém. Eu gostaria então de perguntar qual foi aquele momento, que o Senhor começou a agir no teu coração, que houve aquele despertar, que precisava do Senhor. O que você estava vivendo naquele momento? Amém. Bom, na verdade, eu busco o Senhor há muito tempo. Então, eu andei em muitas denominações, muitos lugares que falavam de Deus. Quando eu tive 20 anos, eu tive um episódio de depressão. E naquela época eu não conhecia Deus, nem Jesus. E eu acabei me tratando, com medicamentos, tudo aí passou. Mas eu sempre buscava alguma coisa que pudesse me acrescentar, E aí, quando eu e meu esposo nos casamos, eu tenho um temperamento muito forte. E ele também. E aí eu comecei a buscar algo que pudesse apacentar a nossa casa, porque eu pensava, em algum momento, aquilo ia se quebrar, ia acabar se quebrando. E aí a gente participou de encontros de casais de outra denominação, participamos de outras coisas e acabou que nada nos apacentava. Aí um dia um dos irmãos que eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, me chamou, ele voltou de férias. Eu não lembro se ele voltou de férias ou eu. Mas aí ele me chamou na sala dele. Eu disse, será que ele quer falar alguma coisa assim? Estamos voltando, E aí ele sentou e apresentou na igreja, falou, E ele era de Novo Hamburgo na época. E aí eu falei pro meu esposo, e aí ele aceitou a gente ir, A gente foi, a primeira vez que a gente foi no grupo familiar da casa dele. E aí a gente foi no culto, num domingo, em Novo Hamburgo. E aí o Senhor tocou, assim, o meu esposo, porque eu já estava aberta para o Senhor, Porque há muitos anos eu buscava alguma coisa que pudesse nos guiar. E nunca encontrava o lugar que pudesse dar essa paz para nós, que pudesse pelo menos mostrar para nós como estar nos guiando por Deus. E aí ele gostou. Aí eu lembro na época que quando a gente chegou, depois do culto, a gente chegou na casa do irmão, fomos almoçar, E aí ele disse assim, tu vê, agora ele ouve, parece que ele tá fanático, eu lembro disso assim, E aí o Senhor começou a inclinar os nossos corações, porque hoje eu entendo que o Senhor escolhe o cabeça da casa, A gente, nós mulheres, acabamos nos inclinando de maneira mais fácil para o Senhor. E quando o Senhor, quando a gente descobriu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente começou a buscar, a gente ia nos grupos familiares, e aí o Senhor começou a mover o meu esposo, começou a tocar nele. E eu disse, Senhor, glória a Deus que a gente agora está no caminho, Só que a gente não tinha esse entendimento na época, com certeza. E aí começamos a seguir, começamos a buscar, às vezes a gente ia, às vezes a gente não ia, até o Senhor tocar verdadeiramente, E o momento que foi mais marcante, assim, que eu lembro, foi um dia que o meu esposo chegou para mim e disse assim, eu não tomo mais antidepressivo. Ele tomava durante 14 anos. E ele simplesmente olhou e disse assim, ele não me contou o dia que ele parou, ele disse que faz 1 semana que eu não tomo mais. E aí eu sei que, irmãos,
Eu acho que fazia assim, nem 6 meses que a gente estava na igreja e o Senhor curou. E não foi aquela coisa gradativa que os médicos dizem, tira um pouquinho hoje, amanhã diminui a dose, né? Faz algo gradativo. Não, foi simplesmente assim, do dia para a noite. O Senhor transformou o coração dele, curou e ele, tudo bem. E aí já vai fazer 2 anos e pouco já que ele não toma nada. Então esse foi o ponto onde realmente a gente sentiu que o Senhor tocou o meu esposo, né? E que realmente a gente estava no caminho do Senhor e que a gente estava num lugar onde estava nos dando libertação, né, irmãos? Porque uma cura de uma doença dessa é algo muito forte para quem tem dentro da família, né? Eu acompanhei muitos anos com ele e tudo, e é muito difícil. E a gente sabe que a cura, se não vir do Senhor, não vem de outro lugar, e não tem cura. Todos os médicos dizem, não existe cura, existe tratamento, né? Então esse foi o momento que a gente, assim, realmente aceitou o Senhor, né? E começou a se dispor para o Senhor. Mas a gente tinha, assim, no início, a gente tinha muitos enganos ainda, né? Então, às vezes a gente dentro de casa, eu lembro que a gente brincava, né? E eu falava para ele dizia assim, não, isso, tu não vai me transformar, só Deus que me transforma. Eu me lembrava que ele dizia assim, aí eu dizia para ele assim, tá, agora tu só fala de Deus. Eu lembro que eu falava para ele. E eu sempre fui uma pessoa de muito mandona, assim, de muita personalidade. E aí o Senhor começou a me envergonhar, né? O Senhor começou a me mostrar que eu tinha que me inclinar, que ninguém transforma ninguém, que quem transforma o coração das pessoas é o Senhor. E esse movimento foi acontecendo paulatinamente na nossa vida, sabe? Foi bem passo a passo, assim. A gente buscava o Senhor, e Ele foi nos transformando. Amém. Como diz aquele louvor, né? Sem impor, né? Sem forçar, sem oprimir. Deus vai nos convencendo aos poucos, né? De todas as coisas que nós precisamos ser transformados. E aquilo é tão maravilhoso que o carinho, né, do Espírito do Senhor convencendo por dentro, né, cada um de nós a mudar as nossas atitudes, a pensar diferente, a renovar a nossa mente, né? É tão maravilhoso quando nós vemos o Senhor agir dessa maneira. E o que te chamava a atenção na vida da igreja, né? A partir daquele momento que vocês começaram a buscar o Senhor, o que tocava o teu coração? Bom, o que mais me tocava na igreja eram os testemunhos. Porque a gente percebia que as pessoas traziam situações na sua casa, nas suas famílias, de transformação. Porque a gente conhece outros lugares e a gente sabe que nenhum outro lugar tem esse mover do Senhor, né? A gente sabe que as pessoas não testemunham, que as pessoas não trazem, né, testemunhos reais assim do que acontece na vida delas. E aquilo me tocava muito. E eu lembro que o nosso primeiro encontro que a gente foi em Panambi. E a gente sempre, quando chegou na igreja, no local, né? Eu lembro que era muita gente, assim, como para nós era novo, a gente se sentia uma ovelha perdida, né? Porque a gente não conhecia a unção interior. E nesses encontros regionais, eles têm muito testemunhos. Eles têm muita unção interior, então o Espírito fala com a gente. E eu lembro que eu estava dentro do ônibus, na volta, e o Senhor falou comigo, assim, sabe? Ele me mostrou que Ele estava ali, né? Eu senti isso muito forte, porque quando a gente está começando na igreja, a gente fica assim um pouco... A gente se sente estranho, assim, no início. Parece que é algo... é um mover diferente. Tu chega em casa, aí aquelas coisas que tiravam já começam a não tirar mais, né? Aí tu ouve a palavra... E aí tu começa a ver que na tua casa as coisas começam a mudar, né? E foi isso que mais me moveu na igreja, sabe, irmã? Que foi o que mais me mobilizou, assim, é enxergar o quanto as pessoas se transformavam com a unção interior, com o Espírito. Porque eu não entendia o que era Espírito, né? Eu não entendia que nós somos divididos em corpo, alma e Espírito. Eu não tinha esse entendimento, né? Então... Pra gente que é natural, que vivia muito da carne,
e glória a Deus o Senhor vai transformando isso, a gente acaba percebendo que a transformação do outro é que faz com que a gente se transforme, né? É a transformação dos outros irmãos. E quando eu chegava na igreja, todo mundo chamava de irmão, né? E eu... irmão, né? Uma coisa diferente, assim. E aí no final do culto tinha o Deus te abençoe, aquela comunhão. Então aí tu saía dali com uma energia diferente, sabe? E aí tu tinha vontade de voltar. E como dentro da minha casa as coisas começaram a evoluir, assim, a gente começou a ter transformação, aí mais nos atraía dentro da igreja, né? Mais fazia com que a gente se mobilizasse. Quais foram as coisas mais fortes que mudaram dentro da tua vida familiar? Amém. Esse testemunho da depressão, né? E tem uma outra questão também que era muito forte, que era com a bebida. Então sempre tinha aqueles churrascos lá em casa, aí aquelas reuniões familiares que só se falava bobagem, não agregava em nada e não edificava, que nem eu brinco hoje quando a gente se reúne com a família, diz, vai edificar, se não vai, não fala. Melhor a gente ficar quietinho, né? E aí ficavam a noite inteira eles bebendo e sempre no final eu acabava me incomodando, sabe? Acabava me estressando, me deixando aquilo incomodada. E o Senhor simplesmente do dia para a noite, assim, a mesma coisa com que ele fez com o antidepressivo do meu esposo, ele tirou do meu esposo isso. Tirou. A cerveja não existe mais na nossa casa, nunca mais se comprou nada. Nunca mais, irmãos, a gente fez reuniões assim que ficasse virando a noite inteira, sabe? Com essas festas, assim, essas coisas do mundo, a gente não tem mais essa vontade de fazer, né? E isso são as coisas assim que nem eu digo, são as curas que a gente enxerga, né? Agora, as curas que a gente não enxerga, irmã, que foi a maior transformação assim que veio, foi de eu enxergar dentro de mim como eu reajo com as coisas depois que eu entrei para a igreja. Porque eu era uma pessoa que falava, eu sou muito comunicativa. Mas aí eu falava, eu sempre que tinha ter razão. Então, tipo, num debate com meu esposo, se eu não dissesse assim, nem que fosse o sim no final, o último, eu tinha que dizer. Isso o Senhor começou a me envergonhar e me mostrar. Não é tu que vai fazer a obra, sou eu que faço. Não adianta tu querer impor a tua opinião e nem tu impor a tua vontade, isso não vai mudar em nada. A outra transformação é na ira, porque assim, eu não tinha muito paciência. E o Senhor tem me transformado. E aí, assim... com a minha filha, assim, então qualquer coisa ela tem, o Senhor manda, né, para nos tratar, né, porque o meu maior engano quando eu engravidei, que assim, que legal, né, a gente vai ser mãe, é maravilhoso, é tudo lindo, e hoje eu entendo que o ministério de mãe é para tratar o nosso coração, né, é para nos tratar e nos colocar na posição que o Senhor quer. Então eu tinha muita ira, irmã, muita ira, muita impaciência. Então qualquer coisa já me estourava, já mandava longe, já gritava dentro de casa. E aí ficava aquele ambiente pesado. Esse foi o ponto onde veio também a cura. Que o Senhor começou a me mostrar, me apacentar. E hoje eu falo para o meu esposo, paciência. A gente tem que ter paciência com as coisas, a gente tem que esperar que as coisas aconteçam, a gente não pode querer para amanhã, né? Então, eu era muito ansiosa na área financeira. Então, o meu esposo ficou desempregado, uma época a gente não era da igreja ainda, 9 meses. Todo dia eu chegava em casa e eu cobrava dele, irmã. E agora, quando a gente passa por um aperto financeiro, uma dificuldade, eu tenho entendimento que é um quebrantamento do Senhor, que Ele está nos mostrando e o que Ele está nos guiando. E eu não tenho mais ansiedade, porque eu sei que o Senhor diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, eu consigo praticar essa palavra, sabe, irmã? E de coração, assim, eu consigo entender o que é isso, porque eu vivo na minha vida isso. Eu, às vezes, que nem eu digo para o meu esposo, às vezes eu não sei, porque como a gente tem empresa, a gente não tem assim, como a gente era empregado antes, perdão, a gente tinha aquele certo todo mês, agora a gente tem empresa, né? Então as coisas não são mais certas como antes. E eu fico em paz, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada. E quando Ele tira algo, Ele diz assim, tu não tem necessidade disso. Para que tu quer isso? É pro teu ego?
é para te inflar, é para te ter orgulho daquilo ali, então não tem necessidade, não tem para que tu ter. E eu sempre levo isso para dentro de casa, né? Procuro assim levar isso para que o meu esposo também esteja em paz, né? Porque ele diz assim: se tu tá em paz, eu também tô. Por isso que nós somos a coluna da casa, né? O Senhor diz que nós somos a coluna da casa. Então nós temos que deixar os nossos maridos em paz. E eu fazia terapia aqui na igreja com a irmã, e eu nunca mais me esqueci de uma frase que ela me disse assim, ó: tu é a maior torcedora do teu esposo. Essa frase me gravou porque eu fiquei com aquilo na cabeça, porque, irmã, porque eu sempre julgava o meu marido. Eu julguei a vida inteira sempre ele. Claro, a gente não está tantos anos juntos, né? A gente fez 8 anos juntos, mas eu sempre julgava, não, porque eu achava que o que eu me posicionava, eu era certa e ele estava errado. Não, porque tu tá errado nisso, e eu sempre justificava algo para fazer com que ele se sentisse culpado daquilo que estava errado, né? Porque a carne da mulher, a carne dela, é bem como diz a serpente, enganou a mulher, né, irmã? Em Gênesis. E a mulher, ela é articuladora das coisas, ela consegue transformar as coisas assim. A carne é tão forte que ela consegue levar o marido a achar que ele está errado, mas aí ele fica em ira. E aí tu não leva a paz para tua casa. Então nisso o Senhor me envergonhou, né? E começou a me mostrar assim, o quanto eu julgava muito meu marido e não olhava para os meus erros. Eu julgava as pessoas que bebiam, eu julgava as pessoas que fumavam, eu julgava as pessoas que faziam coisas que eu achava errada, porque era o meu julgamento, né, irmã? E aí o Senhor começou a me mostrar, tá, mas e tu não olha pra dentro de ti que é cheio de orgulho, que tu tá aí achando que tu tá certa pra tudo, tu murmura o tempo todo, né? Tu levanta já... Eu murmurava todo dia, irmã, porque eu sempre queria uma vida a mais do que aquilo que eu tinha. Mesmo tendo tudo, irmã. Mesmo tendo tudo, eu nunca me faltou nada, sempre tive conforto, o Senhor nunca me deixou passar fome, sabe? O Senhor, nunca precisei, assim, ó, depois desse tempo pra cá, né? Depois que eu estive adulta, assim, depois que a gente estava casado, eu nunca precisei estar com a minha filha pendurada para lá e para cá. Nunca faltou uma assistência de saúde para ela. Nunca faltou nada para nós. E mesmo assim eu me levantava e sempre com aquela necessidade de ter mais. Sabe, aquela ansiedade de que... mas eu queria viajar para não sei aonde. Mas eu queria fazer não sei o quê. E aí tudo aquilo para satisfazer o quê, né, irmã? Um vazio que ninguém preenche. E aí, uma das grandes mudanças dentro de mim, assim, foi quando eu ouvi um louvor que diz que como eu posso preencher o vazio do outro, como que o outro pode preencher o meu vazio se ele não tem nada para me oferecer. Só quem pode dar sentido na vida é o Senhor. É algo assim, né? Em torno disso. E aquilo me marcou muito e eu comecei... Sinara, para de preencher o teu coração com as coisas do mundo e querer que o teu marido satisfaça aquilo que ele não pode te dar, porque ele também é humano, ele também nasceu da carne pecaminosa. E aí o Senhor me alertou disso. E eu era campeã de DR, né, irmã? Coitado do meu marido. Ele sofria. Eu era campeã de DR, discutia a relação. E eu adorava o horário, né? Aí eu ia me deitar às vezes, aí estava insatisfeita com alguma coisa, eu me levantava e dizia: vem aqui, vamos conversar. 00:30. Ele, lá vem as DR, né? E aí eu ficava ali, e irmã, quantas vezes eu fiz isso e nunca mudou nada, sabe? Aí o Senhor me envergonhou e disse assim, ora, coloque em oração. Que eu transformo o coração dele se tu transformar o teu, porque tu tem que mudar primeiro o teu para te querer que o outro mude o dele. E foi isso que aconteceu, irmã. Eu comecei a orar, coloquei muito em oração para o Senhor transformar o meu coração e transformar o meu coração do meu marido. E olha, irmã, não quero mentir, mas faz mais de ano que eu não sei o que é fazer DR. Amém. Aí vai clamar o Senhor, né? Porque Ele é que pode resolver todas as coisas, né? Só o Senhor pode transformar os nossos corações. E é muito importante, né? Aquilo que a Sinara compartilhou aqui, que houve mudanças externas, né? Mas o mais importante é aquele convencimento do Espírito, né?
maravilhoso Deus mesmo te convencer de algo que nós às vezes não enxergamos, né? As coisas que nós estamos errados. Nós não conseguimos identificar que aquilo ali danifica, né, um relacionamento, aquilo ali torna pesado. Aquilo para nós é normal, né? É algo totalmente normal. E aí o Cristo vem, a sua verdade vem para nos mostrar, e aí nós, é verdade, né? E aí vamos aos pés do Senhor, confessamos nossos erros e buscamos então o caminho do arrependimento, né? O caminho de parar com todas as coisas que o Senhor nos mostra para viver conforme o Senhor quer, né? Então nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos com mais experiências da nossa irmã. Fique conosco. Janela do Céu.